Sejam bem-vindos a mais uma aula de banco de dados. Então, a gente vai continuar o nosso projeto lógico, né? Aonde a gente está na etapa agora de começar a descrever dentro das multiplicidades lá, né? Das cardinalidades, na verdade, quais são as melhores técnicas que a gente pode utilizar para poder trabalhar no projeto lógico. Então, vamos fazer um breve resumão do que a gente viu, né? Nosso objetivo é sempre trabalhar com as opções em que a gente vai evitar o número de junção, de número chave e evitar os campos opcionais. Aí lá na primeira aula, né, a gente viu passo a passo, aonde o primeiro passo a gente traduzir as entidades e os seus atributos para as tabelas e os seus campos. O segundo passo a gente traduzir os relacionamentos e seus respectivos atributos e por fim a gente trabalha com as generalizações e especializações. Então vocês vão notar que a gente está indo da menor complexidade para maior complexidade. Depois a gente teve um videozinho para falar sobre, né, o passo a passo para traduzir as entidades. O que a gente falou? A gente falou que a gente começa mapeando entidades em tabelas, depois a gente pega cada atributo da entidade e define como uma coluna da tabela, e aí depois a gente começa a definir os atributos identificadores das entidades. E na prática a gente quer, a partir dos atributos identificadores, representar a chave primária, né, que deve ser mínima e única daquela tabela. Então nesse passo aqui a gente vai começar a olhar um pouquinho para os relacionamentos. Quando é que a gente vai olhar para o relacionamento? A gente vai olhar para o relacionamento quando a entidade for uma entidade fraca, quando a entidade não conseguir se identificar, uma instância da entidade não consegue se identificar sozinha, ela depende da instância de outra entidade, né, para ser identificada. Então, a partir disso, a gente fechou o primeiro passo, né? No último vídeo a gente trabalhou lá com a tradução inicial dos relacionamentos. A primeira tradução inicial dos relacionamentos a gente chamou de tabela própria, aonde o relacionamento vira uma tabela e recebe duas chaves estrangeiras, uma da entidade à esquerda do relacionamento e outra da entidade à direita do relacionamento. Em seguida, a gente viu a adição de coluna. Então a gente escolhe uma das entidades para adicionar uma chave estrangeira, né, que vai representar o relacionamento, e essa chave estrangeira vai ser a chave primária da outra entidade na nossa tabela. Bom, e aí, se o relacionamento tem atributos, a gente vai colocar o atributo na entidade que recebeu a chave estrangeira. E por fim, a gente viu a fusão de tabelas, certo? Então, na prática, a gente começou a ver quais são as três técnicas, a gente viu alguns exemplos das três técnicas e agora cabe a gente a discutir um pouquinho todos os casos de cardinalidade, né, para a gente saber qual é a melhor parte para cada um. Então vamos lá, né? Então a gente vai começar pelos relacionamentos um para um. Então vocês vão ver que toda vez que a gente começar a discutir essas coisas, a gente vai ter uma tabelinha dessa. Então eu vou falar de cada uma dizendo as vantagens e desvantagens. Então aqui é um relacionamento em que ambas as entidades são opcionais. Posso ter uma entidade à esquerda que não participa de um relacionamento à direita. A tradução entidade da esquerda não é obrigada a ter um relacionamento com a entidade de qualquer entidade à direita para existir, porque o mínimo aqui é 1 e no máximo é 1, e vice-versa, né? Já aqui, ó, a gente tem a entidade à esquerda que obrigatoriamente tem um relacionamento à direita com a entidade da direita para existir, né? Porque o mínimo aqui é 1. E aqui, no caso, é o mínimo 1, máximo 1 dos dois lados. Então, nesse caso aqui, tanto a da esquerda precisa de um relacionamento com a da direita para poder existir. Eu não posso ter nenhuma das duas entidades, né, nenhuma das duas instâncias existindo sem a outra. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre a tabela própria nesse relacionamento aqui. Exemplo,
Então, para ficar mais fácil, é claro que a gente vai trabalhar com exemplo, né? Então, suponho aqui, né? Claro que isso não representa a atualidade, né? Esse é o tipo de relacionamento, né? Que a gente representa um cenário menor, mas vamos supor que a gente tem uma entidade homem, uma entidade mulher, que eles estão relacionados por um casamento. E aí a gente vai seguir aquele passo a passo. O primeiro passo é a gente fazer o quê? Mapear as entidades e os seus atributos. Então, eu posso falar que eu vou mapear homem e o atributo no segundo passo é entidade e nome, mas primeiro a gente mapeia homem e mulher. Homem vai ter um campo identidade e um nome. A mulher vai ter um campo identidade e nome. A partir daí a gente faz o quê? Entidades, identificou os atributos, né? Representou os atributos no modelo relacional, na verdade, e aí a gente começa a falar do quê? Das chaves primárias. Nesse caso aqui, né? Homem tem como chave primária a sua identidade, a mulher tem como chave primária a sua identidade. Nenhuma das duas entidades são fracas, então o primeiro passo que a gente trabalha de identificar, de representar, né, as entidades em tabelas e os atributos em coluna passou. E agora a gente vai começar a trabalhar com os relacionamentos. E aí, quando a gente vai trabalhar com relacionamento, a gente vai olhar para o casamento. E aí a gente começa a pensar, olha, um homem pode existir sem a sua mulher, né, ou sem ter mulher, e uma mulher pode existir sem ter um homem. São todos são entidades independentes uma da outra. Agora, sempre que um homem pertence a um relacionamento de casamento e uma mulher pertence a um relacionamento de casamento, existe uma data e um regime. Então, primeiro passo, como eu disse, né? Mapeia mulher e homem, coloca lá os seus atributos e as suas chaves primárias. No segundo caso, a gente vai mapear os relacionamentos. Então, vamos lá. Primeiro caso que a gente vai trabalhar é a técnica de adição de coluna. Ao invés de eu, ficar preocupado aqui com o casamento, a gente pode escolher um dos dois, tá certo? Ou a mulher ou o homem aqui, independente, porque o mínimo aqui é 0 para os dois, né? Então, por exemplo, a gente pode traduzir o relacionamento casamento como uma adição de colunas em mulher. Se a gente está falando adição de colunas em mulher, é como se a gente falasse que vai juntar o relacionamento casamento com a mulher. Então aqui, ó, a gente já tinha chave primária identidade mulher, um nome, colocou identidade homem, a data que era o atributo do casamento, o regime que era o atributo do casamento dentro da entidade que vai receber as colunas. Em seguida, a gente identifica a chave estrangeira, né? Identidade homem, referenciar homem, aonde identidade homem aqui, identidade H, é a chave primária, que tem o mesmo nome do campo, logo a gente não precisa colocar o parêntese indicando quem é a chave primária ou qual é o elemento que pertence à chave primária que está relacionado com a identidade homem. Segundo caso, tabela própria. Então o nome já diz, né? A gente vai criar uma tabela casamento, vai colocar data e regime, como apareceu aqui embaixo, né? E aí a gente vai colocar as chaves estrangeiras, ó. Um casamento precisa de um homem para existir. Um casamento precisa de uma mulher para existir. Então, nesse caso, não tem sentido eu colocar a chave estrangeira no homem, porque senão essa chave estrangeira vai ser opcional, né? Um homem pode não ter casamento. Se eu tivesse aqui uma chave estrangeira, o que iria acontecer? Esse campo seria opcional. Uma mulher também pode não ter um casamento, então essa chave estrangeira seria opcional. Então é razoável que a gente faça o quê? Coloque como chave estrangeira em casamento a chave primária de homem e como chave estrangeira em casamento a chave primária de mulher. E aí, né, lembrem que isso daqui é um relacionamento 1 para 1. Então, eu só preciso colocar como chave primária ou a identidade do homem ou a identidade da mulher.